A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus, mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Cumprimento cada irmão, cada irmã com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, mais essa oportunidade que Ele nos concede. E nós estamos aqui para aprendermos junto com a palavra do nosso Pai. Amém? Os que estão chegando no canal, seja bem-vindo para a glória de Deus. E sempre que puder, compartilhe o vídeo com aqueles que têm sede de justiça, têm sede de aprender com o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para aprender junto com a palavra, aprender com o Evangelho. Não simplesmente aprender comigo, mas aprender com o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu peço desculpa ao irmão, dependendo, a minha voz está um pouco meio fanha, porque depende que é um resfriado, mas vai melhorar em nome de Jesus. Através do poder da oração, tudo fica bom. Amém? Vamos orar um pouco em nome de Jesus, para nós entrar na mensagem, na palavra do nosso Pai. E oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, pela Tua graça, meu Pai, e misericórdia, que aqui nós estamos mais esse dia. Meu Deus, eu quero Te louvar em nome de Jesus Cristo, por até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em meio às tribulações da vida, mas o Senhor tem nos sustentado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pelo dia que se inicia, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pelas Tuas misericórdias para comigo, para com os meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, aqui eu estou mais esse dia para ministrar a Tua palavra. Uma palavra, meu Deus, que ela tem poder, Senhor. Poder de perdoar pecado. Poder de curar os enfermos, meu Deus. Poder de ressuscitar os mortos. Poder, meu Deus, de pegar o homem e fazer dele uma nova criatura. Senhor Jesus Cristo, o Senhor sabe a necessidade de cada um dos meus irmãos desse canal. Aqueles que têm pedido oração, meu Deus, nós temos sempre apresentado nas Tuas mãos. Senhor Jesus, conforme a Tua vontade, entra com providência na vida deles. Aqueles que estão enfermos, meu Deus, realiza um milagre na vida deles. Porque eu bem sei que por intermédio da Tua palavra, o Senhor pode fazer. Basta só uma palavra do Senhor, para que as coisas extraordinárias aconteçam nas nossas vidas. Mas tudo é conforme a Tua vontade. Senhor Jesus Cristo, repreenda todo espírito maligno, toda obra maligna das trevas contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos. Que não prevaleça nenhuma delas, meu Pai. Mas que a vontade do Teu Espírito Santo ela permaneça nas nossas vidas. Que é nos encher de poder e autoridade para vencermos as batalhas espirituais nesse mundo aqui. Senhor Jesus Cristo, e nas Tuas mãos, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, esse vaso que depende do oleiro para ser cheio da Tua unção. E que as palavras que sejam ministradas aqui, ela venha impactar os corações, meu Deus. E que a Tua palavra, Senhor Jesus, onde ela entrar, em cada ouvido, ela possa transformar os corações, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos aprender um pouco hoje com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu creio que Ele vai falar conosco através da palavra. A Tua palavra é maravilhosa, meu Pai. Glorificado seja o Teu santo nome, Jesus. Como é maravilhoso agradecer ao Senhor e sentir a Tua presença. Louvado seja Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, essa palavra aqui, essa palavra maravilhosa aqui, essa palavra ela tem um poder muito grande. Eu sempre, quando estou meditando na Sagrada Escritura, né, eu sempre imagino e glorifico a Deus tudo que Deus fez na minha vida e continua fazendo.
Sempre eu começo a lembrar quem era eu, né? Quem era eu. E como a palavra ela tem o poder de libertar o ser humano. A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é maravilhosa a um ponto de nós, às vezes, tentar conseguir compreender os mistérios da palavra de Deus. Nós ficamos assim pensando, como que a palavra de Deus ela transforma o ser humano quando ele dá lugar para ela. E através da Sagrada Escritura, quando nós meditamos nela e compreendemos o poder dela. E a palavra de Deus, quando o homem guarda ela no coração, ela faz grandes coisas na vida do ser humano. O ser humano nunca pode ser o mesmo quando a palavra de Deus entra no coração dele. Ele nunca será o mesmo. Porque quando a palavra de Deus ela entra no coração do ser humano, ela faz coisas extraordinárias na vida do ser humano. Por conta do poder da palavra. E eu lembro lá atrás, no começo da minha caminhada, aquelas mensagens que eram pregadas através do Espírito Santo, e como que ela me convencia de uma tal maneira de eu ouvir aquela palavra e às vezes chegar ali na minha casa, e às vezes ficar martelando aquilo que foi ministrado. E às vezes é assim, meus irmãos. Às vezes quando Deus prega uma palavra ali de correção, né? Às vezes até eu mesmo, às vezes eu fico depois ouvindo as pregações, né, do canal, as pregações, as mensagens que eu mesmo trago aqui no canal. E nesse dia eu trouxe uma mensagem, depois eu fiquei ouvindo aquela mensagem. E como que Deus ele fala conosco, meus irmãos? E você pensa que não, mas Deus também ele repreende o pregador. Ele repreende o pregador, meus irmãos, de uma tal forma que às vezes o próprio pregador que ministra a própria palavra, ele depois está ouvindo a palavra, até ele, quando começa a ouvir aquela mensagem, até chora, a lágrima desce dos olhos, porque a palavra ela não é minha, meus irmãos. A gente, quando aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, quando ele ministra através do Espírito Santo de Deus, mesmo que seja simples e humilde, né? Mesmo aqueles que estão aprendendo, eu mesmo estou aprendendo muito com Deus. Muito. E tem muitas coisas para aprender com ele ainda. Mas quando Deus traz uma palavra que ela é uma palavra que muitos falam assim, essa mensagem é muito dura demais, mas não é. Se você está em espírito, você vai ver que é coisa maravilhosa a mensagem, a palavra de Deus. E quando nós começamos a guardar a palavra, a mensagem, ela começa a transformar a nossa vida. E o poder da palavra ele só pode ser manifesto na vida do homem quando ele começa a guardar a palavra dentro do coração. A não ser a palavra ela não vai ter efeito nenhum na vida do ser humano. O efeito da palavra é quando o homem começa a guardar ela. Quando ele começa a guardar, a praticar aquilo que foi ensinado e pregado e ministrado, é onde a palavra ela começa a fazer efeito na vida do ser humano. Amém? Abra vossas Bíblias em Salmos. Salmos, capítulo 119, versículo 9. Salmos, capítulo 119, versículo 9. Glorificado seja Deus. Salmos, capítulo 119, 9. Amém? Deus tem uma palavra para mim e para você. Você crê? Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Salmos, capítulo 119, versículo 9. As tuas palavras nos diz assim, Deus. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Amém? Então a palavra de Deus, ela começa dizendo em Salmos, como purificará o jovem o seu caminho. Quando fala jovem, a palavra não só refere ao jovem, mas refere a todos, porque a palavra ela é para todos. Mas aqui o salmista está meio que direcionando a palavra para o jovem.
E ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Quando todo ser humano, eles obedecem, eles ouvem a mensagem. E às vezes as pessoas começam a questionar: mas como que eu vou purificar? Como que eu vou ser liberta desse pecado? Como que eu vou ter mais uma vida íntima com Deus? Como que eu vou ter acesso às coisas espirituais? Como que eu vou conseguir ter as visões celestiais? Como que eu vou conseguir, às vezes, ir além daquilo que, às vezes, o homem está acostumado a ficar só ali naquilo? Como que eu consigo ir além? Purificando os seus caminhos e observando bem a palavra do Senhor Jesus e praticar a palavra do Senhor Jesus Cristo. É aonde, meus irmãos, você consegue estar mais próximo de Deus, é através da santificação. É através da obediência do Evangelho. E quando você começa cada dia mais a se santificar, quando você começa a cada dia mais se purificar através do Evangelho, você vai se aproximando mais de Deus. E quando você vai se aproximando mais de Deus, você começa mais a purificar os teus caminhos, a entender a vontade de Deus para a tua vida. Porque você vai se aproximando de Deus. E Ele vai te mostrando quão pecador nós somos. E aí nós vai entendendo mais a santidade de Deus, porque nós estamos se aproximando daquilo que é santo, daquilo que é puro. Purificando nossos caminhos. E observando bem a palavra de Deus. Examinando as Escrituras. Lendo as Escrituras. Lutando para viver, para praticar aquilo que a palavra de Deus ela nos diz. Então ele diz: como purificará o jovem os seus caminhos? Observando a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, meus irmãos. Não só dentro da congregação, mas ter o seu tempo de comunhão com Deus. Ter o seu momento com Deus. Não só é para o pregador ler a palavra e pregar a palavra. Não só é para o evangelista, não, é para todos. Mas infelizmente muitas pessoas só lê a palavra quando vai para um culto, quando vai para a igreja. Mas não, meus irmãos. Tenha o seu tempo para Deus. Afasta mais das coisas desse mundo e começa mais a se aproximar de Deus para você ver. É coisa maravilhosa. É por isso que às vezes muitos irmãos têm experiência tremenda com Deus. E às vezes aqueles que não têm experiência com Deus, às vezes querem questionar os irmãos porque têm experiência profunda com Deus. Mas por quê? Porque Ele purifica a sua vida, Ele purifica os seus caminhos. Ele observa a palavra de Deus, Ele lê, Ele examina as Escrituras. O versículo 10 diz assim: de todo o meu coração te busquei. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Ele diz aqui no 10, de todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. O salmista diz: de todo o meu coração eu te busquei. Olha que interessante, ele fala para Deus: não me deixe desviar dos teus mandamentos. Hoje, infelizmente, é contrário do que as pessoas pensam. As pessoas sempre querem estar se desviando da palavra de Deus. Mas, amados, o salmista ele pede para Deus: não me deixe desviar dos teus mandamentos. Não me deixes. O versículo 11 diz assim, Salmos, capítulo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha o que o salmista diz: escondi
a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, o salmista diz, ele não só guardou a palavra dentro do coração, às vezes muitos falam assim, que o salmista fala guardou, ele fala o que aqui? Eu escondi. Ou seja, o coração do homem, ele tem várias intenções dentro do coração do homem. Aí o que o salmista fala? Eu peguei a palavra de Deus, eu escondi ela dentro do meu coração. Ou seja, porque o coração ele tem muitas ações, muitas atitudes que ele quer tomar. Mas o salmista, ele pega e ele fala assim, olha, eu não só guardei, mas eu escondi a tua palavra. Ou seja, algo que você esconde, ele está no lugar mais profundo e secreto, para que ninguém possa achar e ninguém possa ter acesso. E assim o salmista diz que ele fez aqui. Ele pegou a palavra de Deus e ele escondeu dentro do seu coração. Ele escondeu. É o que ele diz, meus irmãos. No versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ele escondeu. Mas por que o salmista fala que ele escondeu a palavra dentro do coração? A Bíblia diz, meus irmãos, que Satanás ele é astuto. Satanás ele é astuto. E a Bíblia diz que ele lança seta para o homem. Ele lança seta para o homem. E quando nós está com a palavra de Deus escondida, bem escondida no mais íntimo do coração, não há espaço para o inimigo lançar seta e o homem aceitar. Porque quando nós entendemos que o salmista quer dizer aqui, que ele não só guardou, mas ele escondeu a palavra dentro do coração, isso quer dizer que a palavra de Deus ela tem que estar no mais profundo do coração do homem. Ela não pode estar só na superfície do coração do homem. Ela não pode estar ali só na superfície do coração do homem. Por exemplo, se você joga algo leve na água, aquilo vai boiar. Mas se você joga algo pesado, ele vai afundar, ele vai lá para as profundezas. Se você joga uma caixa de isopor no mar, ela vai boiar. Se você joga algo pesado, ela vai para o profundo. Ela vai para a profundeza do mar. O que isso quer nos dizer? Que a palavra de Deus ela tem de estar no nosso profundo do nosso coração. E não na superfície. Porque senão logo vem o inimigo e ele arrebata do nosso coração. Você sabia que o diabo ele tem o poder de arrebatar a palavra que é pregada no coração do homem? Se ela estiver só na superfície, no raso, o diabo ele tem o poder de arrancar. Você sabia disso? Mas o salmista diz aqui, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, escondeu. Satanás não tem acesso quando você esconde a palavra. Quando você pega essa palavra, você esconde ela dentro do teu coração, está escondida. Só a tua alma, o profundo da tua alma tem acesso. O que está escondido no profundo do teu coração. Só a tua alma, o teu espírito, ele tem acesso. Porque está no profundo, Satanás não pode ir lá. Mas quando a palavra está na superfície, ele rouba do coração do homem. Mas por que Satanás ele tem roubado tanta palavra? Como que Satanás tem roubado tanta palavra que é ministrada para as pessoas dentro da igreja, dentro da congregação? Por que Satanás tem roubado tanto? Sabe por quê? Porque muitas das vezes a palavra que é pregada, as pessoas não deixam que a palavra ela aprofunde para ficar escondida no seu coração. O que acontece hoje? Por exemplo,
Se você pega essa caneta aqui, ela tem o topo e ela tem aqui o final da caneta. Assim é o coração do homem. Quando a palavra ela é pregada, que você abre o coração, ela está aqui em cima. Quando você dá lugar para ela, ela desce e ela vai para onde? Para o mais profundo. Louvado seja Deus. E quando ela vai para o profundo, ela desce à profundeza do coração do homem. E quando ela desce à profundeza do coração do homem, é que nem o salmista diz aqui: eu escondi a tua palavra. Mas olha que interessante o mistério da palavra. Por que que o salmista diz que ele escondeu dentro do coração dele a palavra de Deus? Por que ele escondeu? Se ele disse que ele escondeu, quer dizer que sempre algo vai ter acesso ao coração do homem. Ah, evangelista, mas Deus diz que o diabo não conhece o pensamento do homem. Calma, nós vamos entender o que ele quer dizer aqui, o salmista. Daqui a pouco nós vamos lá na graça. E você vai entender o porquê que o salmista disse que ele escondeu a palavra dentro do coração. Ele não só colocou lá dentro e deixou, mas ele escondeu dentro do coração dele. A palavra de Deus, ela é mistério. Glorificado seja o teu santo nome, meu Deus. Ela é mistério, a palavra de Deus. O salmista não só pegou a palavra e jogou e deixou dentro do coração. O salmista não só fez isso. Mas a palavra entrou no coração dele e ele pensou: se eu simplesmente deixar essa palavra aqui, alguém pode vir tentar roubar do meu coração. Se eu só deixar a palavra, ela já entrou no meu coração, mas se eu deixar só ela aqui, alguém vai ter acesso, alguma coisa vai ter acesso. Então eu vou fazer algo diferente. Eu vou pegar ela vai entrar no meu coração, mas eu vou pegar ela, eu vou fazer algo diferente, eu vou esconder ela dentro do meu coração. Porque a palavra diz que há caminho para o homem que parece ser bom, e esse caminho vem através das intenções do coração. Mas, se eu pegar ela e esconder no lugar mais íntimo, isso quer dizer que a minha vontade dela não vai prevalecer, porque quando eu pensar que o caminho que eu estou querendo buscar é bom, tem uma palavra lá no profundo que ela me diz que não. Então você consegue entender o porquê do mistério do salmista, não só jogar a palavra dentro do coração, mas pegar e esconder ela no profundo? Porque o coração do homem é cheio de intenção. E se a palavra estiver só no raso, o inimigo ele rouba a palavra. Logo vem os pensamentos do homem, as intenções do homem. O diabo fala o quê? A palavra está no raso. Então eu vou lá e eu roubo ela com facilidade. Mas quando ela está no profundo do homem, só o homem tem acesso a ela. Só o homem tem conhecimento a ela, onde ela está. Qual é a profundeza que a palavra de Deus está no seu coração? Qual é? Está no raso? Está abaixo do raso um pouco? Está no meio ou está no profundo? Onde quer estar? Onde que a palavra de Deus está no meu coração e no seu coração para nós não pecar contra ele? Se ela estiver no raso, é fácil de você pecar contra Deus. Se ela estiver mais abaixo do raso um pouco, é um pouquinho mais difícil, mas também não é impossível de você pecar contra Deus. Se ela estiver no meio, já é difícil o diabo ter o acesso. Já é difícil. Agora, se ela estiver no profundo, o diabo não tem acesso. Você não toma suas próprias decisões. Porque a palavra está no profundo. E quando ela está no profundo, primeiro vem ela. Depois aquilo que nós imaginamos. Porque a palavra não pode, meus irmãos, estar depois daquilo que nós queremos. Porque senão nós vamos pecar contra Deus. Então o mistério do salmista não só jogar a palavra dentro do coração, mas ele esconder.
Quando a palavra ela é só lançada e ela fica na superfície do coração do homem, o diabo ele rouba, irmãos. Ele rouba a palavra. Mas o esconder ela dentro do coração, só a tua alma e o teu espírito ele vai ter acesso. O diabo não vai ter acesso quando você esconde a palavra de Deus dentro do teu coração. Ele não vai ter acesso. Mas se você só jogar e deixar a palavra lá, o inimigo ele vai roubar a palavra do teu coração. É por isso que ele diz, como o jovem purificará o seu caminho, observando, examinando as escrituras, atentando, pegando a palavra de Deus e escondendo nas profundezas do teu espírito, da tua alma. Por isso que a palavra fala lá da graça. Quem conhece as profundidades de Deus, a não ser o Espírito? Quem conhece as profundezas de Deus, a não ser o Espírito? E aqui está o porquê que o salmista diz que ele escondeu a palavra de Deus dentro do seu coração. Porque as profundezas, meus irmãos, só quem vai lá é o Espírito Santo. O inimigo não vai lá nas profundezas do coração do homem. Só o Espírito tem acesso. É por isso que quando a palavra está lá, escondida na profundeza do coração do homem, só o Espírito ele tem acesso. Só ele tem acesso. Louvado seja Deus. Olha o que diz, meus irmãos. Vamos lá na graça. No livro de Tiago. Louvado seja Deus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Glorificado seja o nosso Deus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então o livro de Tiago diz aqui, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O homem tem de ter o ouvido sensível quando Deus estiver falando com ele. Mas ele diz aqui, pronto para falar, tardio para se irar. Mas olha o que diz no versículo 20, diz assim, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. O que quer dizer isso? Muitas pessoas, às vezes, quando ela se ira, ela sai do foco da justiça de Deus. Mas por quê? Porque a palavra não está escondida dentro do seu coração. Se você for ver, a Bíblia fala lá em Efésios, irai-vos, mas não pequei. Quando chega esse ponto aqui, da ira do homem, ela sai fora da justiça de Deus. É isso que a palavra está dizendo, que nós podemos se irar, mas nós não podemos pecar. Podemos se irar. Porque ele diz aqui no versículo 19 assim, tardio para falar, tardio para se irar. Nós podemos se irar, mas nós não podemos pecar. Mas por que podemos se irar e não pecar? Porque a palavra está escondida dentro do meu e do seu coração. É o que ele diz aqui no 20. Porque a ira do homem não opera a justiça do nosso Deus. A sua ira não pode ir além da palavra de Deus. Não pode. O versículo 21 diz assim, pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas.
rejeitando toda imundícia, toda imundícia. Nós devemos rejeitar as imundícias desse mundo. E ele diz assim: recebendo a palavra com mansidão em vós, a qual foi enxertada. O que é o algo enxertado, meus irmãos? É quando você liga uma coisa na outra. É quando você liga uma coisa na outra. Você pega as plantas, quando o homem vai fazer um enxerto, o homem, o que ele faz? Ele pega uma planta que ele quer que ela produza fruto e ele enxerta em outra. E olha que interessante, quando ele pega, por exemplo, você vai enxertar uma muda de laranja. Aí ele pega aquela outra muda ali que ele vai enxertar, aquele galho da laranja para que ela dê fruto mais rápido. E ele corta a outra muda e ele pega o gainho da laranja ali que já produz fruto e ele enxerta na outra. Só que olha que interessante, que quando ele faz aqueles enxertos, sempre às vezes da outra muda vai querer brotar alguma coisa. O que ele faz? Ele não deixa. Tem um tempo determinado que ele vai lá e fala o que ele poda. Por quê? Ele só quer aquela planta que ele enxertou, só aquela planta é aquela que ele quer para dar fruto. Aquela outra que ele usou para que fosse enxertada, ele não quer que ela brote. Então ele vai lá e fala o quê? Ele sai arrancando aqueles brotos. Porque ele só quer aquela que ele enxertou para dar fruto. Só ele quer. E assim, mas é por isso que diz aqui, a palavra de Deus ela foi enxertada em nós. Ele já usa nós como aquela outra planta. Como aquela outra planta que ele pegou, daquela outra plantinha que já dava fruto, ele pegou aquele brotinho ali e enxertou. A mesma coisa é a palavra de Deus em nós. Deus nos pega e enxerta a sua palavra para nós dar fruto. Você entendeu o mistério da palavra de Deus, como que ele é maravilhoso? Como que ele é maravilhoso. Então, quando nós vê que algo está querendo brotar da velha natureza, o que nós faz? Não. Nós devemos arrancar, meus irmãos. Porque o que está enxertado é a palavra de Deus em nós. Nós não podemos deixar mais brotar broto velho. Não. Porque agora é a palavra. Agora é a palavra. Assim como Deus já fala aqui que a palavra foi enxertada em nós, e só ela pode salvar as nossas almas. Se ela estiver enxertada em nós, se ela estiver dentro do nosso coração, se verdadeiramente ela estiver enxertada em nós. O versículo 22 diz assim: louvado seja o teu nome, Jesus. O 22 de Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim. Tiago, capítulo 1, versículo 22, agora diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Ou seja, sede cumpridores da palavra de Deus, e não ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Tem pessoas que só ouvem a palavra, mas não guardam. Ah, evangelista, mas eu guardo a palavra de Deus, mas de uma maneira diferente. Eu pego ela, deixo lá no meu armário, na minha rack, na minha estante, na cabeceira da minha cama. Não, isso você não está guardando a palavra. Isso não é guardar a palavra. Muitas pessoas pegam a palavra de Deus, muitos irmãos católicos, pegam a palavra de Deus e deixa lá em cima de uma raca, em cima do estante, abre lá nos Salmos e deixa lá. Outros pegam, chega da igreja, joga a Bíblia lá em cima de uma raca e pensa que está guardando a palavra de Deus. Você não está guardando a palavra de Deus. Pelo contrário, você está desprezando a palavra de Deus, que pode salvar a tua alma.
Mas aqui ele diz em Tiago capítulo 1, versículo 22, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Quando você não lê a palavra, quando você não examina a escritura, você simplesmente é ouvinte. Muitas pessoas é ouvinte da palavra, só ouvinte, e está enganando a si mesmo com falso discurso. Você tem de ter o seu tempo para ler a palavra, não só é eu. A obrigação não só é minha, de ler a palavra para trazer uma pregação aqui. Não, meus irmãos. Você pensa que a responsabilidade é só minha? Não, a responsabilidade minha é sim de meditar na Escritura, ter o meu tempo com Deus, para ler, examinar, orar, buscar a direção de Deus, qual é a mensagem que Deus quer trazer para nós ouvir. Essa é a minha obrigação. Ter meu tempo. Ter meu tempo. Ah, evangelista, mas eu não tenho tempo, eu trabalho e eu. Você acha que eu não? Você acha que é fácil para o pregador, meus irmãos? Não é fácil. Não é fácil. O que nós faz para pregar o evangelho? O que nós faz para tirar o nosso tempo? Para ler a palavra, para orar, para buscar de Deus, a direção de Deus? Não é fácil. E fora as lutas que o diabo coloca para nós enfrentarmos, para nós não trazer a mensagem. Não é fácil, meus irmãos. É horas, é madrugada, lendo a palavra de Deus, orando, santificando a nossa vida. Não é fácil para aqueles que querem pregar o verdadeiro evangelho, não. Aqueles que não querem, não estão nem aí. Vai lá na internet, pesquisa, faz um curso de teologia, ensinamento do homem. Está aí pregando o evangelho sem poder, sem autoridade do Espírito. Simplesmente isso. Mas, irmãos, você pensa que é só chegar aqui, abrir a Bíblia, ler e pregar? Não. Não. É horas, é madrugada, é busca na presença de Deus. Então ele diz, meus irmãos, o salmista diz que ele guardou a palavra dentro do coração. Não jogou lá na cabeceira da cama, não deixou lá na rack, na estante, não. Eu penso que uma porcentagem enorme das pessoas que está dentro de uma congregação, ela não lê a palavra. Ela não tira o seu tempo para examinar a Escritura, por isso que não conhece o poder de Deus. Por isso que não conhece o poder de Deus. Por isso que a palavra fala no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, errais por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Se você não examina a palavra, se você não conhece a palavra, você não conhece o poder de Deus. Muitas pessoas há tanto tempo dentro da congregação não conhecem o poder de Deus. Então a Bíblia diz aqui, seja cumpridor da palavra, não só ouvinte, porque ouvinte tem muitos. Ouvinte tem muitos por aí. Tem muitas pessoas que ouvem. Entra lá numa rede social, entra lá. Olha que bonito isso aqui, olha que bonito esse louvor. Olha que bonito esse homem pregando, olha que bonito essa irmã louvando a Deus. Muitas pessoas fazem isso. São ouvintes, mas não são praticantes da palavra. Irmãos, se dedique mais nas coisas de Deus. Se aproxime mais de Deus. Então não seja que nem muitos que jogam a palavra lá e diz que está guardada. Não, está guardada lá. Aonde que está? Está na gaveta lá da estante. Não. Se você é dessa forma, você está sendo um ouvinte, enganando a você mesmo com falso discurso. Que falso discurso é esse? Você é cristão, sou falso discurso, porque você está só ouvindo a palavra, você não está praticando ela. Enganando você mesmo com falso discurso. O versículo 23 diz assim, porque se alguém o versículo 23,
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Olha que palavra. Olha que palavra, meus irmãos. Para ver se nós desperta. Para ver que se nós deixamos um pouco a religiosidade de lado. E refletimos. Tem pessoas que elas são tão religiosas, mas tão religiosas, que ela acha que só por estar dentro de uma congregação vai salvar ela. Ah, eu congrego em tal ministério. Não. Para com isso, para de ser religioso. Para de ser religiosa. É o que ele diz aqui, ó, no versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Se você simplesmente é só um ouvinte da palavra e não cumpridor, é igual uma pessoa que ela vai lá diante do espelho, ela se olha, um pouco mais ela se vira, já esqueceu como que seu rosto é. Por isso que o salmista diz que a palavra estava escondida dentro do seu coração. Estava escondida dentro do seu coração. E se você é um irmão ou uma irmã que está só dentro da congregação, mas não lê a palavra, não examina as escrituras, você é uma dessas pessoas. Você é uma varoa, você é um varão natural. O que é uma pessoa natural? Nem é quente, nem é frio, mas está indo para uma congregação. Você é essa pessoa. E o que ele fala em Apocalipse? Vomitar-te-ei da minha boca. Por quê? Nem é frio de uma vez e nem é quente. É morno. Morno Jesus não aceita. Ele vomita o homem da sua própria boca. Por quê? É isso aqui, ó. Você é semelhante ao varão que contempla o seu rosto no espelho, o seu rosto natural. Logo se vira e se esquece. Você já parou para pensar que muitas pessoas elas dessa forma? Muitas pessoas elas dessa forma? Ela olha no espelho 10, 12 vezes. Por exemplo, tem pessoas que estão se arrumando para sair. Tem pessoas que estão se arrumando para sair, ela se olha 10, 12 vezes no espelho. Você fala, meu Deus, misericórdia. Ela vai no espelho, vai lá no banheiro, olha o cabelo, volta no espelho. Por quê? Por que as pessoas fazem isso? Porque ela se esqueceu a sua face. Ela se esqueceu quem ela mesmo é. Ela se esqueceu quem ela mesmo é. Ela acabou de olhar no espelho, ela olha 10, 12 vezes. Isso acontece muito, trazendo para, se não for ver para as coisas naturais do mundo, para as irmãs, para as mulheres. Tem homem que ele fica inquieto. Às vezes vai sair com a esposa para um lugar, ou seja lá onde for. O homem não tem muito isso, trazendo para o lado natural do homem. Trazendo para o natural do homem. O homem vai lá, ele pintia o cabelo, ou ele passa um creme no cabelo, ou alguma coisa no cabelo lá, e vamos embora. Já as mulheres, às vezes, não. As mulheres, às vezes, ela, por exemplo, ela quer se arrumar, queira que não. As mulheres já têm isso por natureza, né? De querer se arrumar mais do que o homem, né? Tem homem que também é exagerado demais, né? Mas as mulheres sempre ela é mais nessa questão. Então sempre ela vai lá, ela vai, volta e o homem fica lá inquieto. Vamos, mulher. Aí tem uns que ainda falam, vamos que estamos atrasados. Fica lá impressionando a mulher. Por quê? Ela vai no espelho, ela volta, ela vai, ela volta e... Aí tem homem que é inquieto, não tem paciência. Mas, trazendo para o lado espiritual, tanto eu quanto você, nós não podemos ser dessa maneira. Nós não podemos estar na igreja, estar na congregação, ouvir uma palavra e virar as costas e já não lembrar mais dela. Não, meus irmãos.
Nós não podemos ser dessa forma. Porque senão nós estamos aqui que nem um homem natural. Olha o seu rosto, virou as costas, já não lembra mais. E quantas pessoas dentro da casa de Deus dessa forma? Sai do culto e pergunta a ele, que palavra foi pregada? Eu não lembro mais. Misericórdia, meus irmãos e irmãs. Você está sendo uma pessoa natural. Você não pode ser dessa forma. Você está sendo que nem esse varão aqui. Você tem que ser cumpridor da palavra. Quando você for ouvir a palavra, quando você for para a congregação, não deixa que Satanás roube a palavra do teu coração. Porque a Bíblia diz aí em Romanos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ah, evangelista, mas eu não sei ler. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Para você guardar a palavra de Deus dentro do teu coração, você não precisa saber ler. Não, porque tem muitos irmãos que não sabem ler. Mas a palavra está guardada dentro do coração, está escondida dentro do coração. Está escondida dentro do coração. Quando o diabo vem, ele fala, não, Satanás, a palavra diz que eu não posso fazer isso. Por quê? Ela está dentro do coração. Mas ele não sabe ler. Mas a palavra está dentro. O que quer dizer isso? São pessoas que mesmo sem saber ler, ela vai para a congregação, mas quando a palavra é pregada, o que ela faz? Ela ouve. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando ela ouve a mensagem, ela esconde dentro do coração. É diferente daquele que está dentro da congregação, ele ouve a mensagem, mas ele não esconde. A mensagem fica ali flutuando no coração. Será que eu guardo? Será que eu não guardo? Será que eu escondo? Será que eu não escondo? O diabo vem e arranca aquela palavra que foi pregada. E aí? É semelhante ao varão que contempla o seu rosto ao espelho, vira as costas, se esqueceu. Pessoas naturais. Quem você é? Será que você não é uma pessoa natural, que nem está dizendo aqui, um varão natural que contempla o seu rosto ao espelho? Quem que nós somos? Qual é a nossa identidade dentro da congregação? O 24 diz assim, porque se... O 24, Tiago capítulo 1, versículo 24. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Você imaginou? É o que diz o 24. Porque se contempla a si mesmo. Se contempla a si mesmo. E logo se foi e se esqueceu de quem o tal era. Ou seja, é uma pessoa indecisa. É uma pessoa indecisa. Foi lá no espelho, se contemplou, logo virou as costas. Como que eu sou? Como que é a minha aparência? Corre lá no espelho de novo para olhar. É o que ele diz aqui no 24. E muitas pessoas são dessa forma dentro da igreja ou dentro da casa de Deus. São desse jeito. Sai da igreja, esqueceu de tudo que foi pregado. Por quê? Chega em casa e não quer ler a Bíblia. Não quer ler as Escrituras. O diabo rouba facilmente a palavra do coração dessas pessoas. É o que ele diz aqui. E você vê que tem pessoas que carregam o espelho, por exemplo, tem pessoas que carregam o espelho dentro da bolsa. Vai trabalhar, vai para a escola, vai fazer algo, carrega um espelhinho dentro da bolsa. Por quê? Porque todo instante ela se esquece de quem ela é. Foi, não foi, ela abre a bolsa, olha lá no espelho. Contempla no espelho lá. Porque se esqueceu do seu próprio rosto. Assim é muitas pessoas dentro da igreja ou dentro da casa de Deus. Saiu dali, já não lembra mais, ou muitas das vezes está dentro da igreja, ela nem lembra mais o capítulo e o versículo que o pastor está pregando. É tão natural, pessoas tão natural, que às vezes o pastor está pregando, como ela está perguntando à irmã do lado, o irmão do lado, que versículo o pastor leu aí? Que capítulo o pastor leu aí? Meus irmãos, toma cuidado se você está dessa forma. O diabo está entrando dentro da tua vida e fazendo o que ele quer. Toma cuidado. Muitas pessoas, eu vejo muitos. As pessoas estão dentro da igreja, dentro da congregação.
E está lá conversando, um converseiro terrível. O diabo está lá na vida daquela irmã, na vida daquele irmão. Se você analisar como que o diabo está operando dentro da igreja hoje, quando você vê um irmão e uma irmã lá que está... Às vezes os irmãos estão orando. E está lá aquela irmã, aquele irmão converseiro terrível, o diabo está lá na vida daquele irmão e daquela irmã. Uma pessoa que ela está em espírito, ela chega dentro da sua congregação, ela dobra o seu joelho e ela vai orar e falar com Deus. Quando ela acaba de orar, ela pega a palavra e ela fica o quê? Antes de começar a pregação do pastor, ou do irmão que vai trazer a mensagem, ela abre a sua Bíblia e ela está lá lendo a palavra de Deus e Deus está trazendo os mistérios, ela está em espírito. Nós, dentro da congregação, temos de estar em espírito, porque o diabo está lá fazendo a maior bagunça. E aquele irmão que está lá naquele converseiro, o diabo está lá na vida daquele irmão, na vida daquela irmã. Ela não está em espírito. Porque uma pessoa em espírito, ela não entra na congregação e fica lá batendo papo. Não, não. Uma pessoa em espírito, ela chega na congregação, ela dobra o joelho, vai orar, vai chorar na presença de Deus, vai derramar as suas lágrimas, vai orar pelas almas, pedir misericórdia. Deus, tem misericórdia da vida daquele irmão, daquela irmã. Tenha misericórdia, vai orar. Vai derramar as suas lágrimas e depois abre a sua Bíblia e vai ler. Vai ficar em espírito. Mas se você é uma pessoa natural, é igual essas irmãs, igual essas pessoas que carregam um espelho na bolsa. Estando, tá lá, abre a bolsa e fica lá no espelho. Se olhando. Por quê? Se esqueceu da sua face natural. Se esqueceu. Por quê? Por que se esqueceu? Porque você é uma pessoa natural. Você se esqueceu porque você não é uma pessoa cumpridora da palavra. E o inimigo foi e logo arrebatou a palavra do teu coração. Mas por quê? Porque você é igual ao homem que contempla a sua face no espelho e logo se esqueceu dela, como que ela é. E quantas pessoas dessa forma dentro da congregação? Quantas pessoas igual ao varão e à varoa que instante está no espelho porque se esquece da sua própria face. E se você é dessa forma, toma cuidado. Toma cuidado. O versículo 25 diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Que lei perfeita da liberdade é? A graça, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a lei perfeita da liberdade. A lei lá de Moisés, ela ficou como exemplo para nós. Nós somos salvos por intermédio da graça. Então a lei perfeita da liberdade é o evangelho de Cristo, de Mateus, Apocalipse. A graça ficou como exemplo. Como assim exemplo? Para que o que aconteceu lá na graça, os erros de muitos que aconteceram e caíram, ficar como exemplo para nós não fazer o mesmo que eles fizeram. Então, lei e graça. A lei ficou como exemplo, a lei não ficou como salvação nos dias de hoje. Muitos querem usar a lei como salvação. Não. Quando Deus permitir, meus irmãos, eu vou trazer uma mensagem para você entender a diferença da lei e da graça, e que nós devemos obedecer a graça e não a lei. A lei ficou como um exemplo para nós. Amém? Então ele diz aqui: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e isso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, quando você atenta bem para a lei da liberdade, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para não só ouvir, mas praticar ele, você é um homem, você é uma mulher bem-aventurado nas suas obras. Você é. Mas se você não pratica, é igual o varão que olha no espelho e se esqueceu da palavra, toma cuidado. Toma cuidado. Porque nos seus feitos, você vai se dar mal. Por quê? Se você não ouve a palavra, não pratica ela, não está escondida dentro do teu coração, as tuas obras vão ser mal. As tuas obras vão ser mal. Mas é o que ele diz aqui, ó.
Mas se nós é ouvinte da palavra e praticante, o tal varão ou a tal varoa é bem-aventurado nos seus feitos. Sabe por que muitas pessoas vivem no pecado? Porque a palavra não está dentro do coração. Por isso que as suas obras são má. As suas obras são má. Porque não está dentro do coração dela. Mas se a palavra estiver escondida dentro do coração, o tal varão e a tal varoa é o quê? Perfeito nas suas obras que faz. O 26 diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Se a pessoa diz ser religiosas, como muitos são por aí, e não refreia a sua própria língua, o que acontece? A sua religião ela é falsa e vã. É falsa e vã. E quantas pessoas que estão dentro da casa de Deus e não refreiam a sua língua? Quando a Bíblia fala aqui, refrear a língua, não quer dizer só falar mal da vida do outro. Não. Não. É quando você está dentro da congregação e você fica lá um converseiro terrível dentro da igreja. Não consegue refrear a tua língua dentro da casa de Deus. Não consegue ficar em espírito dentro da casa de Deus. Toma cuidado, o diabo está habitando dentro do seu corpo. Essas pessoas que estão dentro da igreja lá com um converseiro lá, que não fica em espírito, o diabo está habitando dentro do corpo dela. Porque ela não refreia a sua língua nem dentro da casa de Deus. Não consegue parar de falar das coisas do mundo lá fora, dentro da casa de Deus. Quer conversar com alguém, com o irmão? Marca, vai na casa do irmão. Mas dentro da casa de Deus é lugar de ficar em espírito. Então se você se diz ser religioso, mas eu sou de congregação tal. Eu sou um servo de Deus, um servo de Deus, é. Mas você é um desse varão, dessas varoas, que contempla no espelho santo instante porque se esquece do seu rosto natural. E você é um religioso dessa forma também. Toma cuidado. Toma cuidado. Aí se você for ler o 27, vai falar também mais um pouco do religioso. Eu vou mais para frente porque não vai dar tempo, senão vai acabar, às vezes, o tempo aqui da gravação e não vai dar tempo. Então, eu vou mais para frente, amém? Então, toma cuidado. Não seja aquele homem, aquela mulher que se contempla ao espelho e se esqueceu de quem você é. Trazendo para as coisas de Deus a mesma forma. A mesma forma. Livro de Mateus, capítulo 13. No livro de Mateus, capítulo 13. Louvado seja Deus. Aleluias. Livro de Mateus, capítulo 13. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 18. Louvado seja Deus. Diz assim, livro de Mateus, capítulo 13, versículo 18, diz: escutai vós, pois, a parábola do semeador. O 19 diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não atentando, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Amém? Olha que interessante aqui. Jesus, ele faz uma parábola a respeito do evangelho e a respeito do coração das pessoas que estão ouvindo o evangelho. Ele diz assim: olha, aquelas pessoas que pegam a semente, o evangelho que é pregado, e ele deixa na superfície do coração e não esconde dentro do coração, quem que vem arrancar do coração dele? O maligno. Logo,
o maligno vem e arranca do coração daquele homem a palavra que foi semeada no seu coração. Mas por que ele arranca? Por que o inimigo tem acesso tão fácil à semente que é semeada no teu coração? Por quê? Porque ela está na beira do caminho. Ela não está no centro do caminho. Você entendeu os mistérios da palavra? Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se a palavra, se a semente estiver no centro do caminho que é Jesus, ou seja, nas profundezas, escondida no seu coração, no meu coração, Satanás não rouba. Satanás só rouba a semente se ela estiver na beira do caminho. O que quer dizer isso? São pessoas indecisas. São pessoas que estão dentro da congregação. E ela não sabe se ela guarda ou se depois ela sai dali e ela vai pecar contra Deus. São pessoas que deixam a palavra na beira do caminho. Na beira do caminho. E o que acontece? É o que ele diz aqui em Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não atentando, ou seja, não atentando para obedecer o evangelho do nosso Senhor Jesus, vem o maligno e arrebata do seu coração. Por quê? Que nem eu falei. Se você joga um isopor em cima da água, ele vai ficar flutuando. Por quê? Ele é leve. Ele é leve. Ele não vai descer para as profundezas. Ele vai descer. Assim é a palavra de Deus. Se quando ela é lançada, a semente no seu coração, se você deixa ela ali, será que eu obedeço essa palavra? Essa palavra é muito dura. Eu não vou obedecer, não. Eu não vou andar como cristão, não. Você acha que eu vou andar como cristão? Não. Eu não vou deixar esse pecado, não. Porque a palavra está no raso. Ela não desceu para o seu coração. Por isso que você não se converte. Por isso que você não se converte dos seus maus caminhos. Porque a palavra está no raso. Ela não desceu para o profundo. Porque se ela descer para o profundo, ela tem efeito. Ela te converte dos seus maus caminhos. Aleluia. Glorificado seja Deus. Então, simplesmente, meus irmãos, muitas pessoas que estão dentro da congregação, o diabo rouba a palavra do coração. Sai da igreja, sai da congregação. O que foi pregado? Não entendi, a palavra foi pregada. Toma cuidado. Toma cuidado, você é facinho do diabo te roubar a palavra do teu coração. Toma cuidado, simplesmente você é um religioso que sempre está contemplando o teu rosto. Sempre está indo para a casa de Deus, ouvindo a palavra, mas não está praticando, esqueceu da palavra. Toma cuidado, meus irmãos. Toma muito cuidado. Então ele diz, logo vem o maligno, logo vem, roubou a semente que foi pregada. Quando você ouve essa pregação, o que você tem feito com ela? Será que você deixa ela na beira do caminho? Será que você deixa ela ali, num lugar fácil do diabo ter acesso no teu coração? Que pessoa você é? Que tipo de cristão você é? Ou será que você é daquela pessoa que você fala assim, evangelista? Eu sou daquela pessoa que eu estou me convertendo. Mas tudo aquilo que eu ouço, mesmo que seja de repreensão, seja difícil, mas eu pego ela e eu escondo ela dentro do meu coração. Ou você é que nem muitos religiosos estão indo só para dentro da igreja, só para uma congregação. Só ouvir, mas não obedece. Não pratica o evangelho. Quem nós somos? Mas você é um bem-aventurado se você for uma das pessoas que quando você ouve a semente, a palavra do reino dos céus, você pega ela, você não deixa ela na beira do caminho, você pega ela e coloca no centro. Qual é o centro? É Jesus, é fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho. Mas se você deixa ela na beira do caminho, você está em uma pessoa indecisa, você não sabe o que você quer. Você não sabe se serve a Deus ou se serve ao diabo. Você não sabe se serve a Deus ou se serve ao mundo. Toma cuidado, meus irmãos. Não seja religiosa e religioso, não.
leia a palavra, pratique a palavra, obedeça a palavra. Não seja que nem muitos que estão aí dentro da igreja, dentro da casa de Deus, não. Então o diabo, ele tem o poder. Aí muitos falam assim, o diabo não tem acesso ao coração do homem. Não tem? Como que não tem? Depende do coração de cada um. O pensamento ele não tem. Ele não tem acesso ao pensamento do homem. Mas o coração ele tem. Ele tem acesso ao coração. Por quê? Logo foi semeada a semente. E quem que vem? O maligno. E arrebata. Mas por que ele arrebata? É o que ele diz aqui, ó. Ouvindo alguém a palavra do reino e não atentando, vem o maligno e arrebata. Aonde que a palavra é semeada? Na terra. Se você for ler mais pra frente tudo aqui que está escrito, a palavra é semeada na terra. A terra é o coração. Então quer dizer que o diabo ele tem acesso sim ao coração do homem. Ele tem acesso ao coração do homem. Mas por que ele tem acesso ao coração do homem? Porque o homem ouve a palavra e não atenta para a palavra, não consegue guardar a palavra, não atenta para aquilo que é pregado, que é anunciado. E vem o maligno e arranca do coração do homem. Se você soubesse o poder que o diabo tem de roubar a palavra do coração do homem, você nem imagina. E muitos acham que é brincadeira. O versículo 20 diz assim: Porém o que semeia em pedregais é o que ouve, ouvindo a palavra e logo a recebe com alegria. O 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chega a angústia, e há perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. Ou seja, tem outros que recebem a semente, recebem o evangelho, só que ele não consegue ter raiz. Não consegue ter raiz. E uma planta sem raiz é fácil de ser tombada. É fácil de ser tombada. Por quê? Mas por que essa planta sem raiz é fácil de ser tombada? O que nós lemos lá no livro de Tiago? A palavra tem de estar enxertada em nós. E se ela está enxertada e ela está viva, quer dizer, tanto a planta que foi enxertada para dar fruto, quanto aquela outra planta que foi usada para receber o enxerto, que é a palavra. Se ela recebeu a palavra, ela está dando fruto. Quer dizer que aquela palavra, aquela árvore que foi enxertada, que é a palavra, em nós, ela nasceu, ela brotou e ela está dando fruto. Se ela deu fruto, quer dizer que aquela outra que foi enxertada, ela está viva. E se ela está viva, ela tem raiz. Ela tem raiz. Porque se aquela outra que foi enxertada já está dando fruto, que somos nós, ao qual a palavra de Deus foi enxertada em nós, nós temos de ter raiz. Porque se nós não tiver raiz, logo, meus irmãos, as cores desse mundo vêm e nós caímos, nós tombamos, porque não tem raiz. Mas se a palavra já está enxertada, nós já demos fruto. E se nós já demos fruto, quer dizer que a árvore, ela já tem raiz. Já tem raiz. Mas uma árvore que não tem raiz, logo ela vai tombar. É o que ele diz aqui, mas logo não tendo raiz e vindo a angústia, a perseguição por conta de quê? Do evangelho. A perseguição vem por conta que nós somos servos de Deus e obedecemos ao evangelho. Ah, você é um crente chato. Ah, você é um crente, você só quer ser cristão, só você é santo. É dessa forma. Vem as perseguição. Mas nós temos de ter raiz. Nós temos de ter um amadurecimento espiritual. Muitas pessoas não têm um amadurecimento espiritual para suportar as angústias desse mundo. Por que muitos jovens vivem no pecado? Porque as congregações não ensinam os jovens a ser forte, a ser varões e varoas fortes, firmes e alicerçados na palavra de Deus.
Porque se você é ensinado, bem instruído no Evangelho, o diabo vem. Mas você resiste. Por que que muitos caem? Por quê? Porque as igrejas não ensinam as pessoas a ser fortes e valentes para combater o bom combate. O diabo vem, lança logo uma seta no jovem, o jovem logo cai. Aí vem lá, por exemplo, vê um jovem lá atribulado pelo diabo, manda uma mensagem para a jovem, lá uma irmã da igreja. Nossa, irmã, você tá bonita. Aí começa, o diabo começa assim. Nossa, irmã, você estava tão bonita dentro da congregação. Você tá bonita. Nossa, irmão, você tem um corpo bonito, é? Logo você cai. Por quê? Não tem raiz. Mas se você já é uma pessoa firme, alicerçada na palavra, quando o diabo vir com essas setas aí, você já repreende. Está repreendido, irmão, em nome de Jesus. Que o Senhor te repreenda. Eu sou uma serva de Deus. Eu sou um servo de Deus, você repreende. Mas se você não tem raiz, logo se ofende, logo se deixa se levar, é uma pessoa que só contempla o seu rosto no espelho e logo vai se esquecer, logo você responde: obrigado, irmão, que Deus te abençoe. É diabo, é Satanás, repreende. Você é jovem maduro espiritual. Coisa de Deus não começa assim, meus irmãos. Uma direção de Deus não começa assim, não. Mas tem pessoas que qualquer coisinha já está abrindo os dentes. Não. Isso não é uma pessoa madura e espiritualmente uma pessoa alicerçada no Evangelho, não. Aqui esse canal vai te ensinar a discernir as setas do diabo, a ser um cristão valente e forte para guerrear e combater as obras do diabo, de Satanás. A ser um homem ou uma mulher cheia de Deus, a não ficar, qualquer coisinha, vem a tempestade, vem a perseguição por conta do Evangelho, que nós somos cristãos, servo de Deus. Eu acho que eu vou desistir. Não. Se fosse assim lá atrás, se fosse por desistir por conta das perseguições e uma luta travada do diabo contra a minha vida, eu tinha desistido, estava lá no mundo. Mas não. Eu fui ensinado, graças a Deus, a ser homens valente e forte para combater o diabo, a Satanás. Mas se você é uma pessoa dessas aí que logo se escandaliza pelo Evangelho, por conta da perseguição da palavra, você não tem raiz. E se você não tem raiz, é fácil de vir um vento. Qualquer vento você está caindo. Qualquer coisinha você está se entregando ao pecado. Não. Não, meus irmãos. Se você ver aqui no versículo 23, você vai ver que uma palavra, quando ela cai numa boa terra, ela produz fruto. Ou seja, um coração que ele foi bem enxertado a palavra de Deus, ele produz fruto. O inimigo não rouba do coração. Mas se você é semelhante àquele varão que contempla o seu rosto natural ao espelho, é muito fácil do diabo roubar a palavra do teu coração. Toma cuidado. Toma cuidado. Vamos mais para frente. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Louvado seja Deus. Graças a Deus que o celular conseguiu passar de 1 hora. Louvado seja Deus. Que o inimigo caiu por terra. E nós vencemos em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 15. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Diz assim. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, o que a palavra de Deus está em nós? É só ser um religioso? Obedecer uma doutrina do homem? Não. Isso não é a palavra de Deus que está em nós. Se vós
estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, o que a palavra de Deus está em nós? É uma doutrina de uma religião? Que só eles são salvos? Que só a congregação deles salva? Porque tem muitas religiões que é dessa forma. Tem ministério A, tem ministério B, que é desse jeito. Que a igreja dele salva, só a igreja tal salva. É assim, religioso, você vai ser condenado, toma cuidado. Não vai na cabeça desses pastores que são usados por ele do diabo, que vão ser os primeiros a ir para o inferno. É esses homens religiosos, que falam que só a congregação dele salva. O que diz no Apocalipse? Deus vem buscar um povo zeloso de boas obras. É uma placa de uma igreja? Não. Não é a Assembleia, não é a Batista, não é a congregação cristã, não é a católica, não é muitos outros nomes que tem por aí, não. Você pensa que Jesus vem buscar só você porque você é da Assembleia, porque você é da Batista, porque você é da Deus e Amor e outros ministérios? Não. Isso é hipocrisia dos pastores que ensinam isso. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. Deus vem buscar um povo zeloso de boas obras. Se você estiver na Assembleia e no pecado, você vai para o inferno. Se você estiver na Deus e Amor e no pecado, você vai para o inferno. Se você estiver na congregação cristã e no pecado, você vai para o inferno. Você pode estar na congregação que for, de doutrina. Se você estiver no pecado, você vai para o inferno da mesma forma. Não é a placa que vai te salvar. Não é a placa. Não vai na onda desses pastores não, porque eles são o primeiro a ir para o inferno, que ensinam os irmãos a rejeitar os outros irmãos por conta de uma placa de uma igreja. Toma cuidado. Toma cuidado. Tira isso do teu coração. Ora a Deus, porque se você morrer dessa forma, você vai ver para onde você vai. E são pessoas religiosas, são judeus e fariseus que pensam dessa forma. O judeu bateu no peito, só nós somos salvos, o evangelho foi para nós. E foi o que mais, e é o que mais rejeita a palavra de Deus. Vai pregar lá para o judeu para você ver. Ele não aceita Jesus Cristo como Filho de Deus. Por quê? São hipócritas. Só eles são salvos. Toma cuidado. Então, se vós estiver de mim e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que for. E vos será feito, será realizado. Só há uma maneira de nós pedir e Deus não nos dá. Por quê? Por exemplo, se nós pedimos algo que é fora da vontade dele, mas o resto, tudo que nós pedimos, por intermédio da fé, ele nos concede. Se estiver dentro da vontade dele e for para o nosso bem, ele vai nos dar, porque a palavra dele está dentro de nós. Nós está nele e a palavra está dentro de nós. É o que ele diz aqui, ó. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tudo o que quiser. Você lembra lá do enxerto que fala lá em Tiago? A palavra foi enxertada em nós. É o que ele diz aqui, se vós estiverdes em mim. Ele é a videira verdadeira. Nós somos o ramo. Se nós estiver enxertado na videira, olha o mistério da palavra, que é Jesus, tudo que nós pedimos, meus irmãos, para o nosso bem, para fruto, ele vai nos conceder. Ele vai nos conceder. E quando ele fala que se nós estiver nele e as palavras dele estiverem em nós, é o que o salmista falou. A palavra estiver dentro de nós, escondida do nosso coração. Muitas pessoas não recebem nada da parte de Deus porque Jesus não está nela e nem as palavras dele estão naquela pessoa. São pessoas que só estão na igreja, que só é semelhante ao homem que contempla o seu rosto ao espelho. Logo se vira e se esquece de tudo que foi pregado, anunciado. E também, que nem falou lá em Mateus, pessoas que a semente é semeada no coração, mas vem o diabo e rouba do coração das pessoas. Que significa que é pessoas natural que contemplam o seu rosto ao espelho e logo se esqueceu de quem ela é, porque o inimigo roubou a palavra de dentro do coração. Toma cuidado, não deixa que o diabo roube a palavra de dentro do seu coração. Tenha mais tempo com as coisas de Deus. Para de dar tempo mais às tecnologias, às coisas desse mundo, meus irmãos. Não é tempo mais.
É hora de nós se preparar mais. Olha para você ver aí o mundo como que já está. Os homens querendo fazer acordo de paz, isso é um grande perigo para nós. Porque é o cumprimento da palavra, se nós não estiver preparado, nós vamos ficar. Para os carnais não é bênção o homem querendo trazer acordo de paz, é? O que diz lá em Tessalonicenses? Nós devemos ter cuidado quando muitos dissedes, a paz e segurança, tenham cuidado, é o cumprimento da palavra. E muitos países aí querendo ter o acordo de paz. Toma cuidado, porque depois virá repentina perdição. Vai ser uma paz falsa, depois muitos vão ver. Toma cuidado, se prepara, meus irmãos e irmãs. Receba a correção quando Deus nos trazer aqui para corrigir uma palavra dura e severa da parte de Deus. Pegue ela e guarde, pratique ela, obedeça a ela. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Até aqui nos permite o Senhor Jesus. Vamos orar um pouco em nome de Jesus para nós encerrarmos essa pregação maravilhosa em nome de Jesus. E oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Graças eu te dou, Senhor, por essa palavra, por esse evangelho. A tua palavra foi semeada e pregada, Senhor, conforme a tua vontade. Senhor Jesus Cristo, e que as tuas palavras estejam escondidas dentro do meu coração e de cada irmão que vai ouvir essa mensagem. E que ele não seja simplesmente um varão e uma varoa que contempla o seu rosto aos espelhos e logo vira as costas e se esqueceu de quem eles são. Mas que eles sejam homens e mulheres de Deus, varões e varoas cheias do teu Espírito Santo. Joga por terra, Senhor, toda a obra do diabo que luta para roubar a semente dos corações dos irmãos e das irmãs. Mas faça homens e mulheres valentes, guerreiros para lutar, Senhor. Não só nesse mundo físico, mas no mundo espiritual. Senhor Jesus, joga por terra toda a obra do diabo, toda a ação do inimigo, que tenta roubar a palavra dos corações. Em nome de Jesus eu repreendo todo o mal, toda a ação das trevas que não prevaleça, mas que a vontade do teu Espírito permaneça na nossa vida. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu amo todos em Cristo Jesus.